O que é espiritual só pode ser visto por pessoas espirituais. No tempo do profeta Eliseu, o rei Aram da Síria estava em guerra contra o exército de Israel. Então ele se reúne com algum dos seus conselheiros e resolve levantar acampamento em um lugar específico. Porém, ao ficar sabendo dessa informação, Eliseu manda comunicar ao rei de Israel que ficasse atento e tomasse cuidado, pois nesse lugar específico o exército da Síria estava sendo deslocado para lá. Então o rei de Israel desloca o seu exército para um outro lugar sugerido pelo profeta, onde eles estariam seguros. Porém, esses avisos que o profeta Eliseu sempre enviava para o rei de Israel não aconteceram somente uma ou duas vezes, mas várias vezes. Então o rei da Síria desconfia e começa a ficar intrigado sobre quem poderia ser aquela pessoa que está enviando mensageiros para evitar com que o exército de Israel caísse em sua emboscada. Então, um dos servos do rei Aram diz a ele que quem estava enviando essas mensagens e passando essas informações era o profeta Eliseu, que estava em terras israelitas. Chega então a informação ao rei da Síria de que o profeta Eliseu estava localizado em Dotã. Então, ele segue para lá com o seu exército a fim de enfrentar o profeta Eliseu. No dia seguinte, o profeta Eliseu levanta bem cedo e percebe a cidade inundada de cavalos e carros de guerra. Então o servo pergunta para ele: Senhor, o que havemos de fazer? E Eliseu responde: não tenhas medo, pois os que estão conosco são muito mais numerosos do que estes. Após dizer isso, Eliseu faz uma oração para que os olhos do servo fossem abertos e ele também pudesse contemplar aquilo que Eliseu estava visualizando. Então, o servo, ao visualizar a montanha, viu ela completamente tomada por cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Ao criar os céus e a terra, Deus povoou a terra com diversos elementos. Mas após a queda, a corrupção humana fez com que esses elementos celestiais se tornassem invisíveis aos nossos olhos. Colossenses 1,16 vai falar sobre isso. Coisas visíveis seriam as peças da criação que nós podemos contemplar com os nossos olhos. Os animais, as árvores, as estrelas, os rios, os mares e etc. As invisíveis, parte da criação que habita nos céus, só podem ser vistas com os olhos do coração, os olhos do homem interior, através do poder do Espírito. Ou seja, o que é espiritual só pode ser visto por pessoas espirituais. Já dentro da criação invisível estão os anjos, o tabernáculo celeste, os principados, as potestades, o livro da vida, os tronos que estão ao redor do trono de Deus e a Nova Jerusalém, a cidade de Deus que está descendo do céu para a terra. E o que eu quero dizer com tudo isso? Assim como Eliseu, nós precisamos desenvolver a nossa fé, para que a gente possa estar em um nível de intimidade com Deus ao ponto de acreditar que, independente do que esteja acontecendo e que os nossos olhos estejam verdadeiramente contemplando na criação visível, existe um favor de Deus que é conosco. E mais do que isso, que a gente possa ser voz de Deus na vida de outras pessoas, orando, intercedendo e pedindo para que os olhos deles sejam abertos e, assim como nós, as pessoas também possam contemplar a beleza de Deus, o cuidado, o favor do Senhor que tem nos acompanhado todos os dias.